E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série de tutoriais aqui do Second Brain. Hoje a gente vai falar sobre uma das minhas páginas favoritas, que é a do controle de hábitos. Então, sem mais delongas, vamos pro tutorial. Muito bem, então entrando aqui na página dos hábitos, a gente consegue algumas informações bem interessantes, né? Primeiro, eu vou começar aqui de baixo, onde a gente vai cadastrar mesmo os nossos hábitos. Então, como que você vai fazer isso? Muito simples, é só clicar em qualquer card aqui, ou se não tiver nenhum, é só clicar em novo. E aqui você vai renomear os seus hábitos. Então aqui você dá um clique com o botão esquerdo do mouse mesmo, renomear, e coloca aqui os seus hábitos. Lembrando que são hábitos diários mesmo, ou seja, coisas que você faz todos os dias. Porque coisas que você faz somente um dia da semana, por exemplo, só nas segundas, só nas terças e quintas, isso você vai colocar lá na página de rotina, que eu já mostrei no vídeo anterior, tá bom? Então aqui são hábitos diários, por exemplo, beber tantos litros d'água, enfim, fazer alguma espécie de meditação, de gratidão, etc, né? Então aqui você vai colocar esses hábitos diários. Aqui no humor você não precisa mexer porque você vai colocar cada vez que fizer um check-in diário, né? O mesmo acontece aqui com o dia da semana e com a data, tá certo? A única coisa que vocês precisam se atentar é o seguinte: quando vocês adicionarem aqui os seus hábitos, vamos supor que você só tem 3 hábitos diários, você vai vir aqui e apagar esses outros 2, né? Vem aqui excluir propriedade. Ou, se quiser mais um, tiver mais do que 5, é só vir aqui adicionar propriedade, ir aqui na caixa de seleção e colocar o nome do seu hábito. E arrastar aqui para baixo do 5, tá bom? Sem problemas. O único ponto a se atentar é que você vai ter que ver qual é a quantidade de hábitos diários que você tem. Por quê? Porque essa barrinha de progresso, ela vai depender disso. Então, quando eu dou um clique aqui, ó, eu consigo ver que é uma fórmula, tá vendo? Se você tiver tirado os outros 2 hábitos, por exemplo, eu só tenho 3, você vai vir aqui e vai apagar 2 hábitos. Então, como que eu faço essa alteração? Eu venho, posiciono o cursor do meu mouse bem aqui, ó, depois desses 2 parênteses aqui, ó, e seleciono tudo até o final desses 3 parênteses, antes do barra. Clico no backspace, né, para apagar, apago, adiciono mais um parênteses, e aqui, ó, eu só tenho que corrigir, porque tá dividindo por 5, sendo que o total dos meus hábitos são 3, só tenho 3 hábitos. Muito bem, daí eu clico em concluído e vai estar prontinho, funcionando bonitinho. Mas e se eu tiver mais do que 5 hábitos, né? Eu quero mais, eu não quero diminuir, eu quero adicionar. Então, para isso, muito simples também. Você simplesmente vai vir aqui, ó, depois do terceiro parênteses, tá vendo? Você vai apagar um parênteses, daí você vai dar espaço, adicionar mais, e daí vai colocar to number, essa formulinha aqui. Daí a gente vai colocar a propriedade do hábito 6. Nesse caso, como eu não tenho a propriedade do 6º hábito, eu vou colocar aqui o hábito 5 mesmo, por exemplo, repetido, mas no seu caso vai ser o 6º, né? Muito bem, feito isso, vou fechar com o parênteses 2 vezes, porque o último hábito tem que ter 3 parênteses. E aqui eu vou dividir por 6, porque agora o total dos meus hábitos é 6. Prontinho. Daí já vai estar funcionando, é só clicar em concluído. Muito bem, feito isso, já vai estar funcionando. Ó, por que que isso é legal? Porque quando eu vim aqui marcar tudo, vai chegar no 100%. Quando eu marcar só um, fica no 80%, assim por diante. Então é legal pra gente ter um controle visual, né? E algo legal também é que dentro de cada cardzinho, de cada dia, a gente vai ter esses 4 aspectos aqui, ó, que são opcionais, né? Mas se você quiser preencher algo interessante, por exemplo, aqui eu vou colocar a intenção de hoje. Fiz o meu check-in lá, né? Quando eu abro o dia, eu posso colocar qual a intenção do dia de hoje. Aqui, aprendizado, no final do dia, eu posso vir e colocar os meus principais aprendizados. 3 coisas que eu sou grato. Isso aqui pode ser no início do dia ou no final, você que sabe, né? Interessante pra gente sempre alimentar a nossa gratidão. E aqui os destaques do dia. Então, de repente, aconteceu algo diferente, algo bem legal, eu venho e coloco aqui nos destaques do dia. Mas eu quero alterar isso, eu quero só ter um espaço para mim colocar as coisas que eu sou grato. Como que eu faço? É só vir aqui no template dos dias, ó, do dia de hoje. Venho aqui, editar, e daí aqui você pode remover, né, o que você quiser, renomear, enfim.
Ok, então a gente já entendeu a visão mensal. Se eu clicar aqui, eu vou ter a visão semanal. Lembrando que é sempre da semana atual, né? Eu posso vir aqui clicar em hoje, daí já vai vir automaticamente para minha semana atual. E aqui eu tenho progresso por meses. Então isso aqui é bem legal, eu vou conseguir visualizar com os meses agrupados, ó, aqui só tem de agosto porque eu só tenho em agosto, no caso, né, dias adicionados. Mas enfim, eu posso vir aqui e visualizar todos os dias que eu fiz check-in. E daí eu consigo ver nessas estatísticas o percentual de hábitos que foram marcados. Então, do hábito 1, por exemplo, vamos supor que fosse beber água, 100% dos dias do mês de agosto eu concluí esse hábito. Do hábito 2, do hábito 3, a mesma coisa. Isso aqui vocês vão vendo a porcentagem com base na conclusão do hábito de vocês. Então a gente já entendeu essas visualizações de calendários, né? E de progresso por meses com base nessas estatísticas. Agora a gente vai vir para a parte do gráfico, que é muito legal. Esse gráfico ele é atualizado automaticamente com base na nossa conclusão dos hábitos, tá bom? E aqui eu consigo atualizar nesse botãozinho. E aqui eu consigo mudar para visualização em modo light, né, modo claro, ou no modo noturno, como está o meu template. Mas então como que vocês vão construir esse gráfico, né? Muito simples. Primeiro vocês vão entrar no navegador de vocês, no meu caso é o Google Chrome, e aqui eu vou digitar Notion to Charts. Beleza. Dei um Enter, eu vou conseguir ter acesso a essa página, né? Que é uma página que vocês podem explorar, por sinal, porque é muito legal. Dá pra gente criar vários tipos de gráficos diferentes pro nosso Notion, tá bom? Então, pra facilitar, eu só coloquei esse gráfico no controle de hábitos, mas se quiser dá pra fazer uma infinidade, muito legal mesmo. Mas muito bem, a gente vai vir aqui em Logar com o Google, né? Eu vou escolher uma conta diferente para fazer o teste para vocês. Aqui eu vou clicar em conectar no Notion, conectar o meu Notion, né? Select Pages. E aqui eu vou escolher o Second Brain. Então, se quiser pode marcar tudo, mas nesse caso, né? Eu vou desmarcar essas partes aqui e vou marcar somente o Second Brain, que é o que a gente está fazendo o teste. Permitir acesso. Agora eu vou vir aqui em Criar Chart, que seria o gráfico, né? Line Chart. Next. Aqui você vai escolher essa primeira opção, no caso de vocês pode ser que não seja a primeira, mas enfim, é só digitar aqui hábitos diários. Espera um pouquinho, Next. Vou escolher aqui no eixo X a propriedade de data, aqui ó, data. E aqui no eixo Y eu vou escolher a propriedade de progresso, criar gráfico. Olha só como já apareceu aquele mesmo gráfico que eu vi aqui no meu template, tá vendo? Ó, mesmo gráfico, certinho. Daí aqui eu só preciso fazer algumas alterações, como por exemplo, se eu quiser eu posso colocar a color única, então eu posso vir aqui e modificar a cor, né, a preferência de vocês. Eu vou deixar, por exemplo, esse verde aqui, que eu acho bonito. Só é interessante se certificar de que aqui embaixo, ó, em Sort By, você escolhe data e deixa aqui em ascendente, tá vendo, ó? Pronto, data ascendente. Uma vez que você customizou tudo que deseja, se quiser pode modificar a zona de tempo aqui, né, o fuso horário, se eu não me engano, mas se não quiser não precisa. Daí eu só vim aqui em Get Embed Link, copiar, e agora é só vir aqui no seu Notion. Eu vou até criar um novo espaço aqui para colar, para vocês verem como é, ó. Ctrl V, criar integração. Espera um pouquinho. E pronto, já veio o meu gráfico. Agora é só eu clicar ali para colocar no modo noturno, tá vendo? Maravilha! Se você quiser, você pode também vir aqui, ó, nesse aqui, clicar nos 3 pontinhos, já que ele já tá bonitinho, né? Já tá do tamanho certo para ficar um layout mais minimalista. Clicar aqui em substituir. E daí aqui sim você vai colar aquele link, ó. Vem, cola o link, pronto. Daí agora é só a gente modificar o tamanho conforme a nossa preferência. Perfeito! Agora a gente chega na última parte, que é o nosso tracker, como se fosse o rastreador de hábitos, né? Então aqui são todos os meses, por quê? O que é isso, né? Só explicando para vocês mais por cima. Isso aqui é uma visão geral de conclusão de cada hábito, baseada em todos os meses desde que eu comecei a usar esse template. Por quê? Porque cada novo dia que eu adiciono, por definição do próprio template do novo dia, ele vai automaticamente se relacionar com o meu tracker, tá vendo? Então, todos esses hábitos, eu tô mandando essas informações de conclusão para esse database aqui, tá certo? Então, aqui eu vou conseguir ver bonitinho a taxa de conclusão, por exemplo, 80% das vezes em que eu
fiz o check-in, eu concluí o hábito 1, entendeu? Então é assim que eu consigo visualizar bonitinho. E aqui no final tem o desempenho total, baseado em todos os meus hábitos, né? Se a gente clicar aqui, a gente vê que é uma fórmula. Então pode ver que eu tô, novamente, né? Se vocês adicionaram mais hábitos ou diminuíram, vai ter que vir aqui e alterar essa fórmula. Mas é bem simples, já mostrei pra vocês. Apaga aqui, ó, esse parênteses, tá vendo? Ó, deixa eu até copiar aqui antes pra salvar, ó. Venho aqui, apago esse parênteses, dou um espaço, mais, prop, e daí vai ser o 6º hábito. Ou enfim, se vocês quiserem diminuir, é a mesma coisa que eu já tinha explicado antes, né? Vou colocar aqui, hábito 2%. No caso de vocês vai ser o 6º. Beleza, feito isso, fecho parênteses e divido por 6. Prontinho, daí já vai estar funcionando bonitinho. Lembrando que eu não sei se vocês perceberam, mas aqui não é só a propriedade hábito 1, é hábito 1%. O que é isso? São novas propriedades que eu adicionei para essa fórmula funcionar, que são esses roll-ups aqui, tá vendo? Então, esses roll-ups, o que eles estão fazendo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eles estão se baseando na relation de hábitos diários, ou seja, a relação que eu fiz com esse database daqui de baixo. Tô pegando a propriedade hábito 1 e tô calculando a porcentagem das marcadas, dos hábitos que foram marcados, tá vendo? Daí eu coloquei aqui na opção de anel para mim visualizar. Então, essas que são as propriedades que eu preciso somar aqui nessa fórmula, os roll-ups, ou seja, hábito 1%, hábito 2%, assim por diante. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho só mais complexo, porque tem o gráfico e a questão das fórmulas, né? Mas é algo bem simples. Se tiver dúvida, vê esse vídeo de novo e me pergunta no WhatsApp. É isso e até o próximo vídeo.